No sermão de hoje, inshallah, vamos falar um pouco sobre os direitos que a nossa religião tem sobre nós. Ou seja, este Islã que nós aceitamos seguir de livre e espontânea vontade, ele tem direitos sobre nós. E isso automaticamente significa que nós temos obrigações em relação a esta religião. Não basta aceitar ser muçulmano e prontos. Temos muito trabalho pela frente. A primeira obrigação que nós temos em relação ao Islã, depois de aceitar, é aprender o Islã. É nossa obrigação aprender esta nossa religião. Você jamais será um bom muçulmano se você não conhece a sua religião. Porque, no fim das contas, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa. Ó crentes muçulmanos, abracem o Islã na totalidade. E para isso acontecer, a primeira coisa que você deve fazer é aprender este Islã. A prova disso é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a partir do momento que recebe a primeira revelação, passou a ensinar a religião até a sua morte. Ele não falava sozinho, falava com pessoas. E a obrigação dessas pessoas era perceber a mensagem. Então, não podemos imaginar a situação de um muçulmano que não sabe nada da sua religião. Temos muitos muçulmanos, não quero falar daqueles recém-revertidos, não quero falar daqueles que são muçulmanos há 2, 3 anos. Estou a falar de pessoas que já estão a fazer 20 anos, não sabem nada do seu din. E não estou a exagerar, quando falo não sabem nada, não estou a exagerar. Pessoas que não manifestam nenhum interesse em aprender a religião. A religião para ele é aquilo que ele encontrou as pessoas a fazerem. Aumenta, não aumenta, diminui. Para ele, mesma coisa. Quando chegamos a esse nível, nós estamos perante uma crise. Isso é crise. Então, nós muçulmanos temos a obrigação de aprender a nossa religião. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. A tarefa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, como professor deste povo, era ensinar. E onde se ensina, alguém aprende. Aí cada um começa a aparecer com seus argumentos. Alguns muçulmanos dizem que não têm tempo, mas continuam vivos. Não têm tempo de aprender, não têm tempo de ir à madraça, mas estão vivos. Outros dizem que minha idade já é avançada, como se nesse tempo não houvessem pessoas adultas. E os nossos muçulmanos modernos não podem aprender porque já são mais velhos. Sem falar dos jovens que gastam o seu tempo a brincar. Você está a desperdiçar uma obrigação. Como muçulmano, você deve aprender. Eu vou tentar fazer um resumo para ganhar tempo, inshallah. Porque os direitos são muitos. O outro direito, depois de aprender o Islã, é implementar. Temos a obrigação de pôr em prática aquilo que aprendemos. Senão, a aprendizagem perde o valor. Por que aprendemos? Você já imaginou alguém que se formou em uma certa área do conhecimento? É engenheiro de qualquer coisa. Vamos supor um engenheiro de construção que nunca construiu, nem mostra interesse em construir, ele só está aqui a passear com o diploma, sou engenheiro de construção.
Sinceramente, este indivíduo, em algum momento, não deve estar bem. Quando você tira a carta de condução, qual é o seu anseio? Qual é o seu desejo? Conduzir. Então, além de não manifestarmos o interesse de pôr em prática, temos o problema de pensar que podemos não praticar e que o nosso Islã está bem. Esse é um problema. Como muçulmano, você deve ficar triste quando não põe em prática um certo preceito, um certo ensinamento do Islã. Quando falamos de praticar a nossa religião, não estamos a falar de ser perfeitos, que isso não é possível. Não vamos ser perfeitos. Podemos ser perfeitos num certo campo, no outro vamos fracassar. Mas mostrar a vontade de aprender e praticar, implementar. Isso é muito importante na vida do muçulmano. Você já teve a curiosidade de um dia saber o que significa Hayya ala al-falah? Sempre ouve o adhan. Hayya ala al-salah, Hayya ala al-falah. Você já teve essa curiosidade, mas Hayya ala al-falah o que é? Não vou exagerar se eu for a dizer aqui que existem muçulmanos que nunca se preocuparam com isso. Hayya ala al-falah. Por que se diz Hayya ala al-salah, Hayya ala al-falah? Essa variação é de o quê? O que significa Hayya ala al-salah, Hayya ala al-falah? Acredite, irmão, no dia que você tiver essa curiosidade, vai aprender uma coisa muito interessante, que vai lhe obrigar a ter cuidado ao fazer o adhan. Porque essa palavra al-falah, com ha, é diferente de al-falah. A última letra marca a diferença. Quando você diz Hayya ala al-falah, está a dizer venham ao sucesso. Quando você diz Hayya ala al-falah, está a dizer venham ao deserto. Será que não temos muadines que chamaram as pessoas para o deserto estando na mesquita? Temos muitos. Hayya ala al-falah. Aí eu não venho, porque você não falou de sucesso. Você falou do deserto e aqui em Moçambique não temos deserto. Parece que não temos. Mas isso tudo surge a partir da vontade que você tiver em aprender. Depois vem o direito de, estamos a falar de aprender, implementar ou pôr em prática. Em terceiro lugar, divulgar. Todos nós muçulmanos somos divulgadores desta religião, somos pregadores, somos doates. Infelizmente, posso dizer assim, existem muçulmanos que pensam que essa tarefa de difundir, de espalhar o Islã, cabe somente àqueles indivíduos que nós chamamos de sheikhs. Mas o Alcorão está a dizer o contrário. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nos informar que todos somos pregadores. Aí quando Allah diz Qul, a ordem vem de Allah. Qul hadhihi sabili, informa as pessoas, incluindo os muçulmanos que te seguem. Informa as pessoas. Hadhihi sabili, este meu caminho, ou seja, esta minha religião, ad'u ila Allah ala basira. O trabalho que eu tenho nesta religião é chamar as pessoas para Allah na base do conhecimento. Só que essa tarefa não é só minha. Ana wa man ittaba'ani. É a tarefa também dos que me seguem. Você é pregador. Você é sheikh. Você mesmo que não decorou todo o Juzama, você mesmo que não tem nem 5 hadith, você é sheikh. Você é pregador desta religião. A partir do momento em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz Ballighu anni walau aya, façam chegar a minha mensagem, mesmo que se trate de um versículo. Agora a pergunta vem sozinha. Você tem um versículo, pelo menos? Além do Suratul Fatiha e Suratul Asr para Salat.
Porque existem muçulmanos que têm só suras para salat. Você tem um versículo para fazer chegar. Aonde? Eu estou a dizer que você é pregador. Aonde? No seu posto de trabalho. Você não tem colegas não muçulmanos? Vai me dizer que não trabalha, né? Ok, você não conversa com pessoas que não são muçulmanas? Qual tem sido a sua conversa com eles? Você, como muçulmano, tem a obrigação de fazer chegar alguma coisa do Islã. E a responsabilidade de a sua se guiar é de Allah. Você só diz alguma coisa sobre o Islã que Allah vai guiar a quem Ele quer. Eu posso desafiar muitos muçulmanos, sem determinar um número, que existem muitos irmãos que conversam o dia todo e não falam da sua religião. Em nenhum momento. Porque tem medo de ser conotado como aquele nome que todos nós sabemos. Fundamentalista. Eles estão sempre a falar da religião em toda. A religião é mesquita, pá. A religião é lá na madraça. Aqui não há religião. Ei, irmão, não existe lugar algum, não existe campo da vida onde o Islã não tem ou não tenha algo a dizer. E você pensa que de religião fala-se apenas na mesquita. Aqueles seus colegas lá no trabalho, no dia de Qiyamah, não vão te deixar. Esses teus colegas lá não vão te deixar. Quando a verdade aparecer toda ela, que o Islã é que era o melhor caminho para seguir, não vão perante Allah, vão apresentar vários argumentos. Este estava sempre conosco, conversávamos, me pedia, eu ajudava, mas nunca me falou de Allah, nunca me falou do Islã. E nessa altura aí já não será colega, nem amigo, será um inimigo que quer que você substitua ele no inferno. Talvez porque muitos irmãos muçulmanos não sabem que cada um de nós tem um lugar no inferno e um lugar no paraíso. Muçulmano como não? Então, se você falha, você vai ocupar o lugar daquele que você não chamou para o Islã. Não custa nada, depois do trabalho, tem havido intervalos, umas conversas, umas jornadas, viagens. Conversar sobre Allah. Vamos lá deixar de trabalho. É o seguinte, você sabe que somos criados. Nós somos criaturas de alguém. O que você tem feito? É claro, cada um tem sua religião. Lá como Dino, como Aliadino. Mas isso não significa que você não pode falar da sua religião. Ele também vai lhe convidar para a religião dele. Você lhe convida para a sua. Mas nós estamos acostumados a dizer que este é meu brada fechado. Meu colega, é meu amigo. Muçulmano aproveita toda a ocasião possível para transmitir alguma coisa do Islã. Lá na faculdade com seus colegas, lá no trabalho, ali na estação, aqueles motoqueiros de táxi-mota, você conversa com eles. Aquele seu empregado que você fecha a loja e ele fica a vender lá no tempo de salat. O fato de você não fechar a loja é um argumento a favor dele no dia de Qiyamah. Este senhor só me queria para trabalhar, não me queria para adorar Allah. Você já tentou conversar com seu empregado sobre o Islã? Já tentou conversar com um tio da sua esposa que ainda não faz salat? Não conversou porque pensa que tenho que ser eu o sheikh e este sheikh que é imam a vir para a sua casa para depois dizer como é que veio sem lhe convidar. É sua tarefa lá em casa. Todos nós somos pregadores, cada um conforme o seu nível de conhecimento, o seu nível de informação. Aqui a base é saber alguma coisa do Islã, não é ter muito conhecimento. Essa é uma obrigação que nós temos em relação ao Islã. Antes de chegar para a quarta obrigação, que vai ser a última, inshallah, olhando para o tempo, eu quero juntar estas três obrigações num só hadith e vejam o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz. Falamos de aprender. Primeiro aceitamos o Islã. Na aceitação, não acho que haja obrigação, porque Allah já disse: La ikraha fid din.
Não há imposição quanto à religião. Ninguém é obrigado a ser muçulmano. Mas a partir do momento em que você aceita ser muçulmano, sem ninguém lhe obrigar, você tem obrigações pela frente. A primeira, falamos de aprender. A segunda era implementar. A terceira, divulgar. Prestem atenção nestas 3 obrigações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dá um exemplo, a semelhança da chuva. Ele diz que o Islã que eu trouxe, a religião que eu trouxe, assemelhando, parece-se com uma chuva. O que é que acontece quando a chuva cai? Ela vai diretamente à terra, vai ao encontro do chão. E o chão tem característica. Existe um chão que recebe a água, absorve. Depois de um tempo cresce capim, plantas comestíveis e outras coisas. Existe um chão que não absorve a água, recebe e mantém na superfície, segura a água. E aí os animais vêm beber daquela água, nós usamos para outras tarefas, regar as nossas machambas, ou seja, usar aquela água suja para o fabrico de blocos, coisas assim. E existe um terceiro chão que não absorve nem segura, deixa a água passar, como se não chovesse. No fim, o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam disse, esse é o exemplo das pessoas. Quando ele deu esse exemplo, estava a falar de todas as pessoas em geral, mas eu estou neste exato momento a especificar. Esse é o exemplo de muçulmanos. Existem muçulmanos que mostram interesse em aprender e pôr em prática, assim como aquela terra fez. Recebeu a água, absorveu e nasceram plantas. Existem muçulmanos que estão sempre a acumular conhecimento e distribuir. Até ele, se calhar, não põe muito em prática, mas ensina muito. Existem muçulmanos que nem aprender, nem divulgar, nem interesse. E a coisa mais triste é que esses últimos muçulmanos são os que mais se orgulham pelo Islã. Se você experimentar dizer para eles que você é cristão, você há de lutar com ele nesse dia. Esses muçulmanos que não mostram interesse em aprender, praticar, divulgar, são os primeiros a dizer que eu sou muçulmano. Experimente dizer a ele que você é cristão. Você há de ver como vai zangar, como se não fosse. Não temos nas nossas casas esses muçulmanos? Wallahi temos. Wallahi temos muçulmanos, nossos pais, irmãos, tios, tias, cunhadas, mulheres. Quando falo mulheres com mais ênfase. Mulheres, porque você sendo muçulmano, como é que você tem mulher assim? Que se você experimentar chamar a ela de você não é muçulmana, ela começa a jurar como se fosse muçulmana. Wallahi, billahi, tallahi. Toda a minha família é muçulmana, eu sou muçulmana. Laisa al-imanu bitamanni. Islam, iman, não é só por desejo. Tem que se viver, tem que se praticar. Já dá para recapitular um pouco, né? A nossa realidade lá em casa. Quantos muçulmanos temos? Se calhar 3. Numa casa onde moram 10 pessoas. Você só pode encontrar 3 muçulmanos e todos a se orgulharem com o Islã. Temos a obrigação de aprender a nossa religião. Sabe? E aprender, muitas vezes, não exige muito trabalho, simplesmente requer que você seja curioso. Não vamos aqui trazer um livro de tafsir, interpretação do Alcorão. Não, eu só vou lhe perguntar, você sabe o que diz? A partir do momento em que você diz Allahu Akbar, até quando for a dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah, esse espaço todo, você sabe o que diz?
Se aquilo vem em árabe e você não é árabe, já mostrou interesse, pelo menos, de saber o que é Subhana Rabbi al-Azim. Não! Aprender começa daí. O meu salat, eu tenho que saber o que estou a dizer. Tudo bem, resta apenas para o dia de hoje, inshallah, uma obrigação. Essa obrigação, se calhar, vai consumir uma boa parte do nosso tempo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. A outra obrigação que nós temos em relação ao Islã, que ao mesmo tempo significa um direito que o Islã tem sobre nós, é defender esta religião, defender o Islã. Você aceitou o Islã, vá aprender, implemente, divulgue e defenda. O que é defender o Islã? Há níveis de defesa. Há muitas formas de defender o Islã. Eu apenas vou me concentrar em defender com a sua língua, com a sua boca. Não é para pegar em espadas, armas e ir matar alguém, não. Com a sua boca. O que acontece é que temos irmãos muçulmanos presentes numa conversa onde se fala mal do Islã e ele simplesmente fica calado. Numa altura em que o silêncio muitas vezes significa consentimento. Está-se a falar mal do Islã, ele não consegue dizer nada a favor do Islã. Porque naquela assembleia ali, ele será conotado como os da esquerda. São esses. Mano, você já tem muito tempo no Islã, nunca ouviu alguma coisa que pode servir de argumento para defender a sua religião? Nunca. Hoje em dia, o que é que os não muçulmanos fazem? Por causa de você não aprender o Islã, usam o próprio Alcorão e lançam na sua cara. Vão buscar um versículo no meio de uma sura e dizem, está a ver? O Islã só manda matar pessoas. Está aqui. Uqtulu. E porque você não sabe e simplesmente acaba de ver que o versículo é do Alcorão, agora, em vez de defender o Islã, você é que cai na dúvida. Mas esta religião só manda matar. Mas aí o Shaitan está para lhe levar. Seria o momento de explicar a eles que o Islã é uma religião abrangente. Quando falo de abrangência, estou a querer referir o quê? O Islã não veio ensinar as pessoas a como viver num só campo de vida. O Islã tem leis para todos os campos da vida. Temos leis da família, do trabalho, leis de tudo. E a guerra também faz parte da vida do homem. O Islã não devia ignorar esta parte. Por isso trouxe versículos para ensinar ao muçulmano a como se comportar durante a guerra. Assim como vimos que com este problema de pandemia, está provado, isso não é para desmentir, está provado que o Islã é a única religião que está pronta a combater esta doença aqui. Está-se a falar de lavar mãos, nós estamos a lavar as mãos desde muito tempo, e não é só uma vez, e não é só querendo entrar na loja. Não vim aqui falar de corona, é apenas um exemplo. O Islã é que tem leis para enfrentar todas as situações possíveis. E não podia ignorar a situação de guerra. Esse versículo que você encontra aí, porque eles só abrem um Alcorão traduzido, uma cópia do Alcorão traduzida, e o que é que fazem? Vão ao encontro de um versículo no meio de uma sura. Uqtulu al-mushrikina haythu thaqiftumuhum. Onde você encontrar um politeísta, um kafir, mate aí.
E eles dizem que esse versículo desceu simplesmente assim. Não sabem que esse versículo foi revelado em tempo de guerra. Essa é a regra de guerra. Dizem que o Islã só está a difundir terrorismo. Sim. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل e depois ترهبون به عدو الله. Quando se vai à guerra, os dois lados fazem o máximo para criar terror no outro lado. Seja qual for a nação que se ache civilizada ou sei lá o quê. Guerra é assim, ameaçar o outro, ficar com medo. Este versículo não foi revelado em plena convivência familiar. Este é o versículo da guerra. Todos os profetas usaram esse versículo. Jesus, que era o mais santo, na guerra não tinha piedade. Porque se você mostrar piedade, você é que morre. Os não muçulmanos pegam esses versículos e pegam a você, que é muçulmano, que não quer aprender nada da sua religião. Manda matar toda pessoa que não segue o Islã, então é morta. Então nós já teremos muitos mortos, porque temos vizinhos não muçulmanos e temos facas e katanas lá em casa. Você não sabe enquadrar o contexto, mas como é que vai saber se não quer aprender? Temos ali a noção do que? Asbabul nuzul. Cada versículo teve motivos de revelação. Em conversa com esses não muçulmanos, chama eles de lado. Irmão, desculpa, vem aqui. O que é que você faz quando quer degolar uma galinha? Manda trazer uma colher ou faca? Galinha. Quer degolar para comer. O que é que serve? Faca. O que é que você faz quando uma cobra invade o seu quintal? Vai buscar palito. Palito de dente. Para matar a cobra. Então já imaginou alguém agredir a você, alguém atacar a sua casa e você simplesmente ficar parado com as mãos cruzadas porque você é muçulmano? Isso é religião ou é idiotice? Estes versículos estão a falar de situações que requerem aquelas leis. E veja, só para você entender, o que é que o profeta Muhammad a.s. dizia aos muçulmanos quando fossem à guerra. Primeira coisa, não matem crianças nem mulheres, não cortem árvores frutíferas. Conheçam o vosso inimigo. Velhos não, combater os soldados. Então, ameaçar a eles, matar assim como eles querem vos matar. Você não sabe nada disso, meu irmão, porque está sentado e conformado com aquele Islã do seu avô que nem sabia ler. Desculpa a expressão. Eu não chego lá na faculdade. Você que está a estudar lá como muçulmano. Mesmo que você ligue para mim, Sheikh, temos uma discussão aqui na faculdade, vou lá em nome de o quê? Se ali só entram estudantes. Só para me fazer ouvir o nome só. Senhor, com esse seu vestido, vai fazer o quê? Porque isto eles chamam de vestido. Não, esse é debate de estudantes. O senhor é estudante? Aí eu volto com a minha cabeça grande por causa do meu irmão muçulmano. Seria você a defender o Islã lá, ali no seu posto de negócio. Você que deve defender. E essas pessoas chegam lá. Mas porque você não quer aprender o Islã, o resultado é esse. Qualquer um diz o que quiser sobre o Islã e do nosso lado só silêncio. Eu acredito que existem muçulmanos que concordam com essas ideias dos cáfiros. Que o Islã é só terror. O Islã é uma religião muito ultrapassada. Leis selvagens. Sim, porque você não entende. Cada versículo teve ocasião de revelação. Temos ali regras de divórcio. É para a gente ir divorciar no mercado? É para a gente estar sempre a divorciar? São leis com seus lugares, momentos próprios. Também existem leis de guerra. Tem ali leis de trabalho. Como é que você deve lidar com seu empregado lá? Então, irmãos, eu não vim aqui berrar convosco. Se levanta a voz, é por necessidade mesmo. O que eu vim fazer neste sermão é simplesmente encorajar aos irmãos a aprender a vossa religião. Aprendam o vosso Islã. E a coisa que mais me entristece
é que hoje você não precisa fazer muito esforço, porque já temos muitos livros a falar do Islã, muitos livros em português, ou na sua língua, você que não fala português. O que estamos a esperar? Ou temos outro problema de desprezar ou desvalorizar os que fazem aqueles livros? Eu posso desafiar a qualquer um de vocês, irmãos, aquele que sabe que não aprendeu a língua árabe, não entende a língua árabe, pegar 3 livros do Sheikh Aminuddin. Estou a falar dele porque tenho que falar, é minha obrigação falar dele, não que não hajam outros cheikhs. 3 livros, leia cada um de ponta a ponta e me diz até o fim do ano a informação que você tem. Me diz se alguma coisa não vai mudar. O que nós lemos em livros escritos em árabe está escrito ali em português. Você conhece a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Não, você não conhece. Porque se eu for lhe perguntar agora, qual é o nome da primeira filha do profeta Muhammad? Ele teve filhos e filhas. Eu quero que você fale da primeira. Você vai falar da mulher dele, Khadija. Vai falar de filha. Não estou a falar da esposa. A primeira filha chama-se como? São 7 filhos que ele teve. A primeira filha, não estou a falar dos homens, chama-se como? Até hoje você não sabe. Está naquele livro, Muhammad, mensageiro de Deus, que você vê todos. E se calhar você tem em casa. Nunca leu todo. Experimenta fazer isso. O que é que se quer? Informação, seja de que língua for, informação sobre o seu dino. Temos agora 3 cópias de Alcorão, 3 traduções em português. Uma do Sheikh Samir, outra do Sheikh que faleceu, que Allah o tenha na sua misericórdia, o Sheikh Helmi, e a outra local do Sheikh Aminuddin. Me diz, irmão, se você já conseguiu ler a tradução de ponta a ponta. Eu posso desafiar isso. Não vamos encontrar, senão raramente, alguém que já leu aquele Alcorão traduzido de ponta a ponta. Estamos a eliminar o hábito, o costume de ler, a saber que ler é a primeira obrigação do Islã. Iqra, a primeira palavra que o profeta Muhammad a.s. ouviu do anjo Gabriel. Iqra, leia. Não queremos nos informar da nossa própria religião, e esse é um perigo. Mas estamos a 24 sobre 24 com o celular aberto no WhatsApp e veja, quando descarrega saímos a correr à busca do carregador para não perder as mensagens feias que entram ali. Há pessoas que ao acordar, a primeira coisa que fazem é apalpar onde está o telefone. Ainda não leu o duá de acordar. Não leu. Ainda não agradeceu a Allah por acordar. Ah, mas Sheikh, como é que sabe disso? Você chega nas casas das pessoas. As pessoas falam por si. Não é preciso chegar em casa de ninguém. As pessoas contam isso. Cria lá o hábito. Agora, você tem dinheiro, vai comprar um livro, esse mensageiro de Deus, para você estudar a história do profeta, a biografia do nascimento à morte. E crie o costume de, por dia, ler 2 páginas e encerrar. Por dia. Até daqui a 6 meses, você será outra pessoa. Por isso, já estamos a pensar que ter o conhecimento é preciso ir à Medina estudar. Já estamos a confundir as noções. Aquele estudou onde? Medina? Não. Estudou onde? Sudão? Não. Até que se fale daqui? Ah, ok. Vai ler, irmão. O segredo está na leitura. Defendam essa vossa religião. É claro que Allah não precisa de vocês, mas é vossa obrigação. Allah defende a religião dele do jeito que ele quer, através de quem ele quer e como quer.
Mas é sua obrigação defender o Islã só para ter a honra da recompensa de Allah. Não porque se você não defender o Islã vai abaixo, não. Nós podemos ficar calados nas mesquitas. O Islã vai fazer dawa para si mesmo, por si e para si. Mas não perca esse thawab. O fato de você estar vivo é uma oportunidade para ganhar alguma coisa dentro da sua religião. Então, irmãos, aceitamos o Islã, gostamos de ser muçulmanos. Que orgulho. Gostamos. Allah, o Islã é lindo. É uma coisa muito bonita. Mas se você gosta da sua camisa e não lava, isso é gostar. Não engoma, isso é gostar. É gostar isso? Você gosta de uma coisa que você nada sabe sobre ela. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Não siga o que você não sabe. E você está aqui dentro do Islã e sente-se satisfeito em não saber nada do Islã. Quem lhe disse que é para você ser sheikh? Quem? Só para você saber, se for necessário, salvar pessoas a partir da sua família. Qu anfusakum wa ahlikum. Em plena refeição, você não consegue corrigir sobre como é que o seu filho come, porque você não sabe nada sobre o comer do muçulmano. Você não sabe quase nada sobre as regras de comer ali, durante a refeição. Seu filho mete a comida na boca com a mão esquerda, faz aquilo, salta, grita. Você não consegue dizer, não faça isso. Porque não tem nenhum conhecimento, a liberdade chegou até não comer, cada um come como acha melhor. O que falar das outras regras? Dos outros campos da vida? Se no comer você não sabe corrigir nada, ok, temos que contratar um sheikh para controlar como é que se come em sua casa. Ah, Maulana, vem aqui e veja meus filhos como comem. É assim que irmãos querem. Tem coragem do sheikh vir lá controlar e não comer? É muita coisa, com estas 4 que eu disse, é muita coisa que espero que Allah subhanahu wa ta'ala abra nossos corações para que essa mensagem fique lá e faça o seu devido trabalho. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا وصلوا لله